Bom dia, primeiro ano A da Escola Estadual Dr. Francisco da Cunha Junqueira. Hoje, quarta-feira, 16 de setembro, calor, um sol para cada um. Mas vamos lá, firme e forte, né? Vocês estão bem? Animados para a aula de hoje? Então, bora para nossa chamada? Preparados? Alexandre, Ana Júlia, Arthur Guerra, Arthur Paduan, Arthur Leite, Arthur Guzmão, Benjamin, Catarina, Fabrício, Gabriele, Gustavo, Isabela, Jadson, Laura, Lisier, Lorena, Marcos, Maria Gabriele, Mariana, Mateus, Mateus Henrique, Midrele, Moisés, Milena, Rafael e Sofia. Bom, turma, hoje a gente chega ao finalmente dia da independência ou morte do nosso texto sobre a independência do Brasil. Vamos lá? No contratempo. Pronto, agora tá certo. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. A revolução que era lobo em pele de carneiro. Rapidinho, os brasileiros perceberam que a Revolução do Porto tinha enganado a todos. Era muito legal para Portugal, com ideias revolucionárias e tudo mais, mas era extremamente conservadora para o Brasil. As cortes começaram a querer recolonizar o Brasil e acabar com essa história de Reino Unido. Para isso, enviaram tropas ao Rio de Janeiro, que era a capital da época, e acabaram com vários órgãos públicos que o Dom João VI havia criado, nomearam governadores para as novas províncias, ainda não tinha estado, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e além disso, já bolavam uma forma de reatar o pacto colonial e acabar com a festa da abertura dos portos. Todos ficaram muito bravos com essas medidas caranguejo, que andavam para trás. Mas o Dom Pedro continuava bem quietinho no seu canto. Logo, a oposição brasileira a Portugal começou a se organizar para impedir a recolonização, mas ainda ninguém falava em independência. O Brasil se dividiu em dois grandes grupos, a facção portuguesa, que estava de acordo com a recolonização, e o Partido Brasileiro, que não queria isso de jeito nenhum. Os dois estavam sempre brigando e tentando ganhar as graças do príncipe, que se divertia com tanta bajulação. Ele era um príncipe muito vaidoso. Por tudo isso, as cortes ficaram preocupadas e mandaram uma carta exigindo expressamente a volta de Dom Pedro a Portugal, com a desculpa de que ele tinha de acabar os estudos lá na Europa. E quem disse que o Dom Pedro caiu nessa? Foi quando aconteceu o famoso Dia do Fico. Se é para o bem de todos. Claro que o Partido Brasileiro fez o possível e o impossível para que Dom Pedro não fosse embora. Em poucos dias, recolheu 8.000 assinaturas, implorando a Dom Pedro que ficasse. Ele deve ter se sentido nas nuvens e disse a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Por isso, esse dia é conhecido como Dia do Fico. Era o dia 9 de janeiro de 1822. Estamos aí há 6 meses da independência. A partir daí, Dom Pedro pulou de cima do muro e se posicionou a favor da ruptura com Portugal. O processo para a independência começou a rodar em altíssima velocidade. Os portugueses que se revoltaram aqui no Brasil contra a decisão foram reprimidos. Dom Pedro também determinou que nenhum decreto que as cortes inventassem lá em Portugal teria sentido aqui, a não ser que ele próprio assinasse com um cumpra-se. Portugal ficou furioso e mandou tropas para cá, que o imperador logo tratou de despachar de volta. Além disso, Dom Pedro formou um novo ministério que tinha brasileiros e portugueses, mas a chefia era de um brasileiro, José Bonifácio de Andrada e Silva, e tratou de convocar uma Assembleia Constituinte
para elaborar uma Constituição para o Brasil, que só foi se reunir um ano depois. Mas os ventos da independência já estavam soprando. E, finalmente, no dia 14 de agosto de 1822, Dom Pedro viajou para São Paulo para resolver um problema político. Deixou que Dona Leopoldina, sua mulher, ficasse no poder durante sua ausência. Quando as coisas já tinham se acalmado e ele seguia para Santos, chegaram ao Rio de Janeiro ordens da corte. Dom Pedro deveria voltar para Portugal naquele instante. José Bonifácio deveria ser julgado e um novo ministério seria criado para colocar ordem naquela bagunça. Tudo isso destruía todas as medidas de Dom Pedro. Leopoldina e José Bonifácio mandaram seus mensageiros correrem com essa notícia. Um mensageiro encontrou-se com Dom Pedro às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Era a tarde do dia 7 de setembro de 1822. Existem pelo menos 6 versões dessa história. Por isso que ela já foi contada de diversas maneiras. Uma delas, a do padre Belchior, conta que Dom Pedro leu os decretos e perguntou: "E agora, padre?" E o padre aconselhou Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil, senão ele seria feito prisioneiro das cortes. Não tinha jeito. 38 pessoas assistiram à cena. Dom Pedro desembaiou, ou seja, tirou a espada, ergueu-a alto e gritou: "Independência ou morte?" E aí? Cena de filme, hein, gente? Olha, eu fiquei até imaginando aquelas 38 pessoas em volta, presenciando o homem tirar a espada da cintura, erguê-la alto e gritar: "Independência ou morte?" É bem digno de filme mesmo. Digno de filme também é a nossa correção. Bora lá? Primeiro, deixa eu me localizar aqui. Eu tinha colocado para vocês 2 convites para os supermercados que a gente veio trabalhando nesses últimos dias. Só que aí, depois eu recebi mais alguns convites, mais 3 para ser exata. Aí eu trouxe aqui para as pessoas que fizeram, olha aqui, ó, se sentirem homenageadas também. Então, muito legal, ficou incrível. Eu amei que alguns de vocês colaram figuras, outros desenharam, coloriram as letras. Ficou muito, muito bacana. Fiquei muito orgulhosa de vocês, vocês estão de parabéns. Era isso que eu tava esperando mesmo, né? E aí, a gente fez uma adaptação da atividade 8C pra gente falar, olhar para toda essa movimentação que a gente fez sobre os supermercados, se ela tinha sido interessante, como foi pensar como funciona o supermercado, quem são as pessoas que trabalham, o preço das coisas, para que a gente faz uma lista, se a lista é importante para a hora que a gente vai fazer a compra, o que a gente queria ter na nossa lista. E aí, muitos de vocês também me responderam, que veio, eu coloquei os que eu recebi até a hora que eu montei a aula. Então aqui teve, eu gostei, achei muito legal fazer um convite chamando as pessoas para conhecer o meu supermercado. Eu gostei muito e quando eu vou no supermercado gosto de olhar os preços. Alguém achou a atividade chata e nem todo mundo precisa gostar, faz parte, né? Eu gostei de fazer tudo do supermercado, eu confesso que eu também, eu acho que eu gostei de tudo. Eu gostei muito da atividade, colocar os balões. Aqui eu acredito que a pessoa está se referindo aos preços. Pessoa que quer ser dona de supermercado, quer pressar tudo. Então, gente, ficou muito, muito, muito bacana mesmo, né? Eu, particularmente, gostei de fazer a lista com tudo que eu queria comprar no supermercado, sem pensar em preço. Eu gostei também de fazer os crachás, achei que ficou muito legal. E o convite, foram as 3 atividades que eu gostei mais. Gostei de todas, mas essas 3 foram as que eu achei mais gostosas de fazer. E hoje também vocês vão ver que a atividade está muito gostosa de fazer.
nós vamos pegar o Aprender Sempre, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. E aí, ó, na página 7 do Aprender Sempre, atividade 3, nós vamos falar um pouquinho de álbuns de fotografia. A fotografia também é uma forma de registrar recordações. Elas podem conter verdades históricas e estimular a nossa imaginação. E aí a gente vai observar essas duas fotos, a foto A e a foto B. Observaram? Tem algumas coisas iguais, né? Que tem de igual aí, que a gente tá vendo crianças brincando no que parece ser a frente da casa. Mas uma foto é preto e branca, a outra foto já é colorida. O que será que isso quer dizer pra gente, hein? Vamos avançar mais um pouquinho. Lá na página 8. Com a ajuda da sua família ou a pessoa que tá aí com você, responda. Qual foto é a mais antiga? A foto A ou a foto B? E como é que você chegou a essa conclusão? Como é que você descobriu que a foto que você achou que é a mais antiga é a mais antiga? Letra D aí, que eu acho que eles devem ter errado na formatação. Escreva o nome dos brinquedos retratados na primeira foto. Então, olhem aqui na foto A, tem alguns brinquedos para vocês escreverem o nome desses brinquedos. E por último, escreva o nome da brincadeira retratada na segunda foto. Então, olha aqui na foto B, eles estão brincando de alguma coisa. Que brincadeira é essa? Tá bem gostosa essa atividade, né? E aí, a gente fala um pouquinho do nosso alfabeto. Eu acho que tá eu não sei o que eu fiz aqui, gente, que tá cortando a foto do alfabeto. Deixa eu tentar, enquanto eu tô aqui com vocês. É só o alfabeto que faz isso. Ele tá de sacanagem comigo, como a gente diz aqui em casa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ele um pouquinho e ele aparecer pra gente. Vamos ver se foi. Melhorou. Não ficou perfeito, mas melhorou. A gente tá conseguindo ver todas as letras. Deixa eu só arrumar um espaço aqui. Olha, tudo ao vivo, hein? Nós somos muito elegantes. Isso é... Vamos ver se deu certo. Ai, ai, ai. Deu? Ficou melhor. Eu gostava dele grandão, mas ele quer ficar escondidinho, a gente diminui ele um pouquinho. Então, olhando para o nosso alfabeto, eu vou pedir uma coisa que eu já pedi para vocês. Quero que vocês me mandem um áudio ou um vídeo falando as letras do alfabeto ao contrário. Em vez de começar no A, B, C, D, vocês vão começar lá no finalzinho dele. C, Y, X, até chegar na letra A. Eu gosto de fazer esses exercícios invertidos. Eu tive uma colega de trabalho que falava assim, gente, o cérebro é um músculo. E eu concordo com ela. Sendo um músculo, nós temos que exercitá-lo, senão ele, ó, fica frouxinho, frouxinho. Nós não queremos o nosso cérebro frouxinho. Então, vocês vão me mandar um áudio, um vídeo, falando ou recitando o alfabeto ao contrário. Eu já tô pensando numa atividade pro dia da semana do Dia das Crianças. Eu e as minhas viagens da maionese. E aí a gente vai para matemática. Que tá cortando um pedacinho, mas ele não nos atrapalha. Ontem foi dia 15 e a gente tinha falado que era metade do mês. Então, já tinham passado 15 dias. E eu perguntava quantos dias ainda nós teríamos para finalizar o mês de setembro. Se a metade foi 15, faltam a outra metade. E as metades, para serem metade, tem que ser igual. Então, se a gente já tinha passado por 15 dias, no dia 15 faltavam 15 dias para acabar o mês.
certinho? E aí a gente tá aqui, quarta-feira, 16 de setembro, e a pergunta que não quer calar. 16 de setembro, está à direita ou à esquerda do dia 1º? Eu também gosto dessa questão da direita e esquerda, que eu vejo tanta gente, quando a gente tá de carona, né, e a pessoa pergunta assim, vai me falando o caminho, você vai me orientando, né? Aí você fala assim, vira à direita. Olha, é tanta gente que quer virar à esquerda sem querer. Então, se a gente for exercitando o músculozinho do nosso cérebro para lembrar o que é esquerdo, o que é direita, não vai acontecer isso de virar na rua errada. E aí, vamos corrigir matemática de ontem? Ontem nós fazíamos o EMAI, né, lá na página 84. É a pontuação dos 4 amigos, Nicolas, Leonardo, Vinícius e Eduardo. E aí eu orientei vocês que para facilitar, seria legal colocar quantos pontos cada um fez na frente. Eu coloquei para vocês, ó. O Nicolas fez 21, o Léo fez 18, o Vinícius e o Eduardo eu deixei para vocês preencherem, 22 e 19, os 2 primeiros a gente tinha feito. E aí a gente parte para as questões. Questão A. Qual dos amigos fez mais ponto? Desses daí, qual número é o maior? O do Vinícius, né? Isso mesmo. Quantos pontos ele fez? 2 patinhos na lagoa, 22. Qual dos amigos fez menos pontos? Qual desses números aí é o menor? O do Léo, 18 pontos, né? Na letra D a gente vai responder. E por último, perguntava assim, ó, quantos pontos o Vinícius fez a mais que o Eduardo? Então, eu já sei que o Vinícius fez mais ponto. Ele fez 22 e o Eduardo fez 19. Qual que é a diferença? Quantos pontos o Eduardo teria que fazer para chegar ao mesmo resultado a mesma pontuação do Vinícius? Então, vamos lá, ó, 19, 20, 21, 22. Então, o Vinícius fez 3 pontos a mais que o Eduardo. Fechou? Que eu achei que esse aqui ficou um pouquinho confuso na devolução que vocês me deram. Mas é normal, é o jeito que foi perguntado, né? Mas a gente vai trabalhando, vocês vão ver que a atividade de hoje trabalha essa questão de mais e amanhã de menos de um outro jeito. Vou explicar melhor na hora que chegar lá, vamos lá. Aqui, hoje nós vamos para o Aprender Sempre de Matemática, lá na página 6, atividade 4. Lembra que o Rafael tá indo pra praia com a família, né, no Aprender Sempre. Ei, Rafa, nem para chamar a gente. Durante a viagem, o pai do Rafael costuma brincar de desafios matemáticos. Olha o primeiro desafio que ele fez. Eu pensei num número, desse número eu acrescentei, ou seja, eu somei mais 4. E o resultado foi 10. Em qual número eu pensei? Então, vamos lá de novo. Eu pensei no número, acrescentei 4 e o resultado foi 10. Então, ele pensou no número qualquer. Aí, ele somou mais 4 e chegou em 10. Que número que ele pensou? Ó, o tanto que assim ficou fácil, hein? Aí vocês vão registrar aqui no quadro do 1 qual foi esse número que o pai do Rafa pensou. E aí, eles fizeram outros desafios, ó. Resolva os desafios matemáticos completando os espaços para obter o resultado indicado. Olha aí na letra A. É como se o pai do Rafa tivesse falado assim, ó. Eu pensei no número, somei 7 e o resultado foi 9. Aí vocês vão pensar qual número seria que o pai do Rafa pensou. Lá na letra B, eu pensei no número, somei 3 e o resultado foi 6. Que número aí que ele pensou? Na letra C, eu pensei no número, somei 5 e o resultado foi 7. Que número aí que foi pensado? Na letra D, eu pensei no número, somei 5 e o resultado foi 9. Então, que número eu pensei? Na E,
Pensei no número, somei 4 também e o resultado foi 6. Que número foi pensado? E na letra F eu pensei no número qualquer, somei mais 3 e cheguei no resultado de 7. Vamos ver se vocês entenderam minha dica aqui dos dedos, para ficar mais fácil. Tá bem tranquilo, né, gente? Nós temos aí 6, 7, como de cima, possibilidade de vocês fazerem uma soma diferente. E aí, hoje é quarta, a gente também tem aula de Ciências Naturais e Humanas. Hoje nós vamos pegar o livro de Ciências, páginas 30 e 31. E olha que bacana essas duas atividades. As marcas do tempo, lá da página 30, o que eu vou ler agora. Será que a Tayla, a Renata, o Pedro, a Gabi e a Isabela estão do mesmo tamanho? Lembram deles? A gente fez eles em sala de aula. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim, para eu mostrar para vocês. Ó, esse é o nosso livro, né, de história. Quando eu mostrar, eu acho que vocês vão lembrar deles. Lembra que a gente estava vendo essas crianças de diversas regiões do nosso país? O que uma gostava de comer, a outra gostava de comer. Qual que era o brinquedo preferido deles? Tá lembrado? A atividade de hoje está relembrando eles, lá do comecinho do livro. Para vocês não pensarem assim, quem que é essa Tayla, essa Renata, esse Pedro? Eles estão lá no comecinho do livro, a gente fez em sala de aula essa atividade. Foi antes de começar o distanciamento. Aí, será que eles estão do mesmo tamanho? Notou que você também está crescendo? Eu para os lados, né, gente? Vocês estão em altura e eu em diâmetro. Mas isso não vem ao caso. Pois é. Deixa eu voltar aqui para eu ler maior para mim. Há várias maneiras de perceber o passar do tempo. Uma delas é observar as mudanças ocorridas no nosso corpo. Olha que mãozinha mais fofa essa aí, gente. Não dá vontade de comer um pedacinho dessa mão? Muito fofa, né? E aí, olha o que pede atividade. A mão que você vê é de um bebê. Oh, que vontade de comer esses dedinhos. Coloque a palma da sua mão sobre a foto da mão do bebê e responda. O que é possível perceber? O que eu vou pedir para vocês fazerem também? Além de colocar a mão em cima da foto, contornem a mão de vocês em cima da mão do bebê, para vocês perceberem melhor essa diferença. O que a gente nota de diferente? E aí vocês me mandam um áudio contando o que vocês notaram de diferença. E aí, para finalizar, essa atividade tá bem bacana, porque eu gosto de palavra cruzada, de caça-palavras, de atividade de ligar, gosto de tudo isso. Encontre palavras que correspondam às fases da vida de uma pessoa e coloque essas palavras em uma sequência temporal. Então, eu vou adiantar para vocês que são 5 as fases que a gente passa. Vamos pensar, quando a gente nasce, o que a gente é? Um bebê? Aí a gente cresce um pouquinho, vira uma... O que vocês são? Muito bem. Alguns de vocês têm primos e irmãos mais velhos, lá com 14, 15, 16 anos. O que eles são? Tá aí, eu não vou falar porque eu quero que vocês procurem. Eu e os pais de vocês, nós somos o quê? Tá bom, eu vou falar. Adultos. Os primos, os irmãos são jovens. Vocês são crianças. Eu vou falar porque vocês vão ter que procurar essas palavras aí. E eu não gosto de dificultar a vida de ninguém. E o vovô, a vovó, nem todos, né? Porque tem vô e vó que é super jovem. Mas a minha avó, por exemplo, que tem 83 anos, e o meu avô, que tem 87, e a avó do meu marido, que tem 89, eles são idosos. E aí, além de vocês acharem esses nomes, é para vocês escreverem
na ordem que eles acontecem. O que vem primeiro? A criança ou o idoso? O idoso ou o bebê? Então, vocês vão colocar, quando a gente nasce, a gente é isso, aí passa um tempinho, a gente cresce um pouco, vira isso, certinho? Fazer uma linha do tempo. Tá bem tranquilo, né, turma? Ficamos por aqui. Amanhã eu volto. A leitura de amanhã e de sexta é bem incrível. Eu adoro Chico Buarque, então eu sou suspeita. Gosto tanto dele como compositor musical, como escritor, principalmente escritor infanto-juvenil, apesar dele ter alguns ótimos livros para adulto. Amanhã eu volto com a historinha da Chapeuzinho Amarelo. Eu acho que vocês vão se identificar com ela em alguns aspectos e a gente vai conversar sobre isso, certinho? Não esqueçam de se hidratar. Viram no jornal? Tanto que o tempo tá seco, a umidade tá baixa. Espalhem água pela casa, potinhos de água ou então toalhas molhadas. Tentem ficar na sombra, porque tá muito quente. Estudem com carinho. Sai fumacinha daí para eu sentir só a fumacinha da cabeça de vocês, do músculo do cérebro de vocês se exercitando. E amanhã eu volto. Beijo para vocês.